Então, essa fase esotérica se caracteriza pela sonegação de informação, ou seja, os grupos, as sociedades se formaram em locais fechados, iniciados, para que o grande público não tivesse acesso a essas informações. Isso por quê? Porque lá no período antigo, que eu citei agora, que vai desde a pré-história até o século XIV, o que mandava ali era a religião. Quem não era de religião era do demônio. Então existiam as perseguições. Inclusive aqui na Bíblia tem algumas passagens que falam isso, das perseguições que os médiuns sofriam, aqueles que faziam presságios, muitos livros foram queimados na fogueira, em autos de fé. Então as pessoas eram expulsas das cidades, os animistas, os médiuns, né, os sensitivos, de uma forma geral. Então, o período antigo, ele se caracteriza por isso, por essa questão da perseguição contra o demônio, contra os endemoniados. E no esotérico, já que as pessoas eram perseguidas antes, eles tinham que se fechar, não tinha outro jeito. Porque, a partir desse período, as pessoas começaram a morrer. Através do clero, da Santa Inquisição, né, santa entre aspas, né, e as pessoas tinham que fazer suas práticas, realizar suas práticas paranormais e espiritualistas, contato mediúnico, projeção consciencial, a portas fechadas. E ainda hoje tem alguns remanescentes, ó, tem um capítulo que o Valdo coloca aqui. Observa-se ainda hoje remanescentes do encobrimento dos fatos nas técnicas de indução da projeção consciente, emanadas dos iogues tibetanos, onde sobressai a clara intenção de desencorajar o interesse dos estranhos pelo assunto. Quer dizer, até lá no Tibete, os iogues, né, aquele povo da Índia, os religiosos, não querem que o povão, a massa, tenha conhecimento da indução da projeção consciencial. Isso torna-se patente, ele continua, pela inescondível adulteração de preceitos e criação de cortinas de fumaça, lançadas através de terminologia confusa, rituais e métodos rebuscados e práticas ridículas. Aquela questão do medo, né? O orientalista fala muito isso. Não sai do corpo, tem o seu cordão pode romper, perigoso, e uma série de lendas que a gente ouve. Isso tudo hoje já está muito mais do que provado, né? Que a gente vai colocar aqui para frente, mas aqui no período de abertura, que já está chegando, onde as pessoas começam a ter suas experiências pessoais e escrevem livros e relatam. Ainda que no período esotérico, né, que ele vai até o século XIX, então nós temos aqui no século XVIII uma pessoa que foi muito importante para a projeciologia. Para a projeciologia, para o espiritismo, para a ufologia. Por quê? Emanuel Swedenborg, o sueco, que era vidente, teólogo, ele era astrônomo, físico, e tinha uma série de outras ciências. Ele entrava pelas ciências e era sensitivo, médium também. Ele escreveu coisas sobre vida em outros planetas, ele tinha um diário de experiências projetivas, que ele relatou as experiências de 1745 a 1765, foram 20 anos de contato com os espíritos e com essas realidades. Isso no século XVIII. Então nós falamos que a projeciologia, ela tem Emanuel Swedenborg como o seu precursor, aquele que iniciou um diário projetivo, sabe, uma prática constante com relação às projeções conscienciais. Um século depois, já no século XIX, nós temos aqui o genial escritor francês Honoré de Balzac, que a projeciologia tem ele como o profeta da projeciologia. Honoré de Balzac, ele escreveu uma peça, e nessa peça existia um personagem que tem uma manifestação fora do corpo, uma saída do corpo. E dentro da peça, o personagem, ele sai do corpo e ele começa a refletir, bom, se eu estou aqui e meu corpo está ali, então eu sobrevivo além do corpo físico.
existe um outro corpo. Então, só aí ele já matou que existe o psicossoma, o corpo astral. Aí ele falou, bom, se enquanto eu durmo existe essa separação, será que eu não conseguiria causar essa separação, induzir essa separação durante o dia, na vigília? Ele já está pensando em técnicas projetivas. E aí ele continua a reflexão. Olhando para o corpo, ele diz, bom, se existe essa realidade, esse outro ambiente, paralelo à vida que nós temos, não haverá uma nova ciência em tudo isso? Aí ele profetiza a projeciologia. Isso lá em 1780 e poucos. Então, hoje nós temos a projeciologia e muitas pessoas já passaram por esse fenômeno que o profeta da projeciologia, Honoré de Balzac, relata aqui em sua peça teatral. Ainda no século XIX, surge Allan Kardec com o espiritismo, que colaborou muito para as questões projetivas, com o capítulo Emancipação da Alma e também o que ele chama lá de bicorporeidade, que é o fenômeno do projetor aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. Parece que Santo Antônio de Pádua foi visto em alguns lugares na Europa simultaneamente. E é claro que ele não esteve lá fisicamente, ele esteve projetado e foi visto, foi materializado. E na literatura religiosa tem muitos casos projetivos. É bom pegar a fundo e dar uma estudada. Tá, então terminando aqui o período esotérico, nós vamos iniciar agora, depois de Allan Kardec, né, e finaliza o período esotérico. E a gente passa, aqui a partir de 1905, a entrar numa nova fase, que nós chamamos do período exotérico. Exotérico com X. Ou seja, um período de abertura. Não existe mais o obscurantismo, o fechamento, o encobrimento das informações. Então, nesse período aqui, vários cientistas começaram a estudar a projeção consciencial individualmente, colaboraram com as pesquisas, então publicaram livros. Eu vou citar aqui algumas pessoas. Olha, Vincent Newton Turvey, na Inglaterra. Temos Prescott Hall, em 1916, nos Estados Unidos. A publicação da experiência de Hugh Callahan, sob o pseudônimo de Oliver Fox. Oliver Fox foi muito conhecido. Na Inglaterra, em 1920. Temos Johannes Hollenberg, que é um dinamarquês, comunicou seus experimentos projetivos pessoais ao primeiro Congresso Internacional de Pesquisas Psíquicas, em Copenhague, na Dinamarca. Você vê, isso lá em 1921, as pessoas já estavam relatando suas experiências psíquicas, projetivas. Nos Estados Unidos da América, temos o Marcel Louis Forran, na França, até os trabalhos de Robert Krukos. Os trabalhos de Robert Krukos foram minuciosos, foram trabalhos específicos relacionados à projeção consciencial. Ele relata detalhes, realmente, da saída do corpo. Muito interessante o trabalho do Krukos. Isso em 1960, isso na Inglaterra. E esse período aí se caracteriza por essa abertura. As pessoas que tinham medo do fenômeno, que vinham das lendas orientais, passaram a entender que era um fenômeno que acontecia com todo mundo. Praticamente, as pessoas só tinham medo de relatar, medo de passar pelo ridículo, de passar por chacota. E foi muito conhecido nessa época o fenômeno com o termo de projeção astral. O livro de Silvio Muldon, que eu gosto muito, que não está aqui no momento, que é chamado Projeção do Corpo Astral. Silvio Muldon também participou dessa abertura. O Robert Monroe. Tá? Nessa fase, lá de 1905 até 1966, existiu um estudo chamado uma metapsíquica, vamos dizer assim, um ensaio de ciência, que era conhecido como metapsíquica, muito comum na França. A partir do Congresso na Holanda, em 1953, a metapsíquica deixou de existir
e virou parapsicologia. E que a parapsicologia também não existe mais, está caindo, se existe, não tem mais conhecimento dela. E agora o que nós temos é a conscienciologia, de Valdo Vieira, que parece que está ganhando o mundo mesmo. Bom, saindo desse fenômeno, desse período, o período de abertura, período exotérico, nós entramos em 1966, a partir do advento de Theodore Tart, qual é o nome dele mesmo? Charles Theodore Tart, que começou a tirar esses experimentos projetivos do âmbito individual de cada pessoa e trouxe para um âmbito experimental, coletivo, de laboratório. Começou a pesquisar, colocando vários tipos de aparelhagem, medidores oculares, encefalógrafo, cardiógrafo, e ali media, né, os movimentos oculares rápidos, e hoje nós sabemos que quando os olhos giram rapidamente, a pessoa está sonhando, está numa fase de sonho, onde ela tem imagens oníricas. Na projeção consciencial, não existe esse movimento ocular rápido. Esse movimento cessa, a pessoa dorme tranquilamente, a partir dali ela está projetada. Então, é muito importante a pesquisa do sono, do sonho. Para você que está começando agora a querer entender sobre projeção consciencial, pesquisa um pouco sobre sono, as ondas beta, alfa, beta e delta. A projeção parece que ela acontece aí na terceira onda de profundidade. Nessa onda que nós estamos acordados é a beta. E a mais relaxada, um pouquinho mais relaxada do que essa, mais sonolenta, é a alfa. E a projeção, ela acontece na terceira onda, mais profunda um pouquinho do que a alfa, que é a teta, ali onde o sono é um sono leve. Depois dos primeiros rudimentos, que a pessoa começa a sonhar, tem um sono um pouco agitado, sonha um pouco, a partir dali ela relaxa e acontece a projeção nesse momento. Onde acontece a catalepsia, a extrafísica, né, que muitos conhecem como paralisia, e se dá a projeção consciencial. Agora, na onda mais profunda, que é o quarto nível, que se chama delta, ali é o sono profundo, ali não acontece projeção consciencial, ali a pessoa está realmente muito cansada e o corpo, ele precisa descansar. Então ele fica ali dormindo profundamente, descansando mesmo. Não tem saída do corpo num momento desse. Então é necessário, muitos perguntam, mas para provocar a projeção consciencial, não existe uma técnica que funcione para todos. Não existe, porque é um conjunto de fatores internos, psicológicos, fisiológicos da pessoa e um conjunto de fatores também extrafísicos. Tudo tem que colaborar para que haja a saída perfeita da projeção, na saída do corpo. Não é assim, você deitar, cochilar, você sair do corpo e sair. Se seu corpo não estiver cansado, você não estiver cansado, né, com o mínimo de relaxamento, você não consegue, você vai ficar acordado ali. Seu corpo não tem necessidade de sair. Não vai sair. Então, isso tudo foi estudado em laboratório por Charles Theodore Tart. E ele tinha uma assistente que ficou conhecida com o nome de Senhorita Z, Miss Z. Até hoje não sabemos o nome dela. Ele fez várias experiências com essa projetora e pôde analisar vários fatores fisiológicos, energéticos, extrafísicos. Ok. Esse período laboratorial, que começa em 1966, vem até os dias de hoje. Hoje, lá no Instituto de Projeciologia, eles têm os equipamentos, umas parafernálias, deixa a pessoa toda presa, fica num lugar escuro, sem movimentação, sem influência externa alguma. Então, eu não sei se isso funciona. Né? Eu acho que até agora não, né? E se funcionar também, vai ser individualmente, provado por professor. Mas a partir do momento que um cientista convencional que quer conhecer a projeciologia, ele passa por uma experiência dessa, se trancafia todo, consegue sair do corpo, ver a realidade como é extrafísica. A partir daí, ele deixa de ser um cientista convencional, ele passa a ser, do nosso lado, né, um espiritualista, uma pessoa que constatou a realidade, que a morte não existe. Acabou. Não tem como ele levar isso para a comunidade científica dele e fazer com que todos acreditem. Simplesmente os amigos dos colegas dele vão falar, nossa, você virou um religioso, você virou agora
um espiritista, um lunático. Por quê? Porque a experiência é de caráter próprio. Eu provo, você prova para si mesmo. O cientista vai provar para si mesmo, só ele tem a experiência. Por quê? O fenômeno, ele é subjetivo. Gravem isso, vamos entender bem. Estou frisando aqui algumas coisas básicas, os conceitos projeciológicos, para que se entenda realmente o porquê das coisas. Por que as coisas são assim? A projeciologia, o fenômeno, ele não é comprovado porque ele é um fenômeno subjetivo, interior de cada um, pessoal. Tá? É isso. Então vamos lá. Continuando. Tem uma experiência aqui, uma pesquisa que eu vou ler aqui, que eu achei muito legal. Isso só para a gente saber que a projeção consciencial ela é conhecida em várias culturas, desde que o mundo é mundo, entendeu? Desde os povos tribais até os mais civilizados. Então, um antropólogo ele fez uma pesquisa de 60 culturas, 60 comunidades, para saber se elas tinham ali dentro, né, da vivência delas, a experiência da projeção lúcida. Aqui, ó, o parágrafo. Uma das revistas científicas mais prestigiadas, a New Scientist, realizou tempos atrás, por iniciativa exclusiva de um dos seus editores, uma pesquisa para provar que a comunidade científica rechaçava a existência dos fenômenos paranormais. Não era essa a pesquisa que eu estava querendo falar. Não é essa. Aqui. Em 1978, Dan Shields comparou as crenças de 60 culturas diferentes através das referências dos arquivos da área das relações humanas, mantido pelas pesquisas antropológicas e contendo informações organizadas em tópicos, codificadas e conservadas em microfilmes. Então, 60 culturas. Aí vem, de cada cultura, ele extraiu alguma informação relativa, das quais foram relatadas alguma informação dessa natureza. Natureza psíquica, de viagem astral, de projeção, de consciência extrafísica. Então, foram 25 comunidades, 25 culturas dessas 60, afirmavam que a maioria ou o todo, o povo poderia viajar desse modo sob certas condições. Quer dizer, a maioria do pessoal, ou praticamente todo o pessoal daquela comunidade, poderia fazer projeção. Aqui, outras 23, mais 23 culturas, afirmavam que alguns de seus membros eram capazes de fazer a projeção consciencial. E somente 3 culturas não afirmavam ter crença no fenômeno. Nada por aí. Então se conclui que as projeções da consciência para fora do corpo humano realmente é muito comum. E realmente é. Né? Nós sabemos disso. Continuando, vamos falar agora, para finalizar esse vídeo, o que é esse fenômeno, né? Projeção consciencial. É conhecido aí por vários nomes, né? O Valdo coloca aqui, sabe, dezenas de termos para se denominar projeção consciencial, só para ter uma ideia. Olha só, um que eu achei legal aqui, até sublinhei, ó. Autodesincorporação, aventura extracorpórea, desancoramento da consciência, desassociação, descoincidência, desconexão, descorporificação. Os mais conhecidos vocês já sabem, né? Eu vou falar aqui os mais engraçados. Desencarnação provisória, desincorporação temporária, desligamento do corpo, deslocamento da consciência, e por aí vai. Escapada para o astral, escapada perispirítica, experiência de saída do corpo, e aí vai. Jornada da alma, jornada extrafísica.
libertação existencial. Ó, essa aqui é legal. Ó. Meia morte. Migração astral. Migração astral é maneiro. Mini férias extrafísicas. Não é para quem quer se projetar para tirar férias do corpo físico, né, da vida humana. Tirar uma mini férias extrafísica, vamos projetar. Morte prévia, morte temporária. E, nossa, são dezenas. Trailer da morte. Essa aqui é maneira, né? Trailer da morte. Gostei. Transonírico. Viagem. Só com o nome viagem aqui tem, nossa, muitos. Então tá, vamos às 7 perguntas clássicas que se fazem comumente quando dá abordagem inicial de qualquer assunto novo. Né? A projeciologia é um assunto novo, relativamente. Então a gente pode questionar assim, a primeira pergunta. Quem produz a projeção consciente? Quem produz a projeção consciente? A consciência, o princípio pensante. O que constitui ou gera a projeção consciente? Essa pergunta aqui é uma pergunta técnica. O que gera a projeção consciencial? É a descoincidência, a soltura dos corpos. Quando dormimos, os corpos se relaxam. Então existe uma soltura. Existem uns liames energéticos que ficam entre os corpos, mas eles relaxam e se soltam. Agora, por que eles se soltam? Por que existe a descoincidência? A projeção ela acontece realmente porque nós precisamos recarregar as energias para um novo dia. Quando acordamos, precisamos estar com as baterias carregadas. Por isso, nós falamos que o fenômeno é fisiológico, assim como comer, beber. Precisamos alimentar o corpo físico com alimentação material. Agora, a questão energética, a questão cósmica, é uma alimentação para os outros corpos, uma alimentação para o corpo energético, para o psicossoma, também para o corpo mental. Por isso que nós conseguimos até ficar vários dias sem comer. Tem pessoas que fazem aí jejum aí de 40 dias, de 2 meses, ficam sem beber também muito tempo, mas sem dormir não se consegue ficar muitos dias. A pessoa vai cometer um acidente. Se ela tiver, vai ficar prejudicada na sua questão psíquica, na sua retroalimentação, e um dia, quando ela apagar, ela vai causar um acidente, pode até morrer. Por isso que existe a projeção consciencial, para que a gente possa se alimentar de energia. E quanto mais distante do planeta a projeção se dá, melhor a qualidade energética. Então a gente pode dormir aí, por exemplo, poucas horas de sono. Você pode dormir 3 horas, 4 horas de sono, desde que haja uma projeção a longa distância e que a gente se abasteça de energia cósmica muito boa, né? A gente retorna bem, tem um dia pleno, maravilhoso. E tem pessoas que dormem aí 10 horas, 12 horas e não saem do corpo, ficam ali sonhando, às vezes até sendo assediados. Os assediadores não deixam a pessoa nem sair do corpo, não deixam ela acordar, ficam ali sugando as energias dela durante a noite. Ela acorda mais cansada ainda do que para dormir. Então tem que prestar atenção. A gente tem que começar a ter um pouco mais de lucidez para as nossas questões extrafísicas. Não é só ir para a cama, estou cansado, meter a cara no travesseiro e quero apagar. Nossa, é um prato cheio para o obsessor. Um prato cheio. Estou falando que é sempre assim. Poxa, mas a pessoa que já está acostumada a ser assediada e ela não consegue entender o que está acontecendo com ela, precisa manter um trabalho energético, mentalidade rígida, lúcida, clara, de bons pensamentos, atrair os bons espíritos, os bons companheiros, as boas energias. Não precisa ter uma religião, né? Eu tenho religião, eu sou um bandista. Eu sou um bandista, mas eu sou um bandista agora. Eu já passei por várias linhas de trabalho. Não estou falando que eu sou um bandista, eu só sou isso. Não. Claro que não. Eu atuo mentalmente com todas as filosofias que existem aí, que estão ao meu acesso. A gente pode estudar de tudo. Estou estudando projeciologia, posso estar estudando a gnose, o budismo.
O estudo, gente, vale tudo. Agora, a religião que a gente se identifica é a religião que a gente arregaça as mangas e trabalha. Por quê? A gente precisa trabalhar para os outros. Precisa fazer alguma coisa. Como diz a Érica, que você está fazendo para agradar a Deus. Eu acho que a gente precisa. Chega uma hora que você sente necessidade. Eu senti necessidade de trabalhar. Eu fui estudando. A gente fica só estudando, seguindo filosofias. Chega uma hora que você quer trabalhar. Eu tenho muito conhecimento agora. O que eu faço com isso? Vou ficar tendo cada vez mais conhecimento? Não. Agora existe a projeção consciencial, mas não é fácil. Projeção consciencial, a gente sair, ter lucidez, se sentir útil, saber que está trabalhando, que está realizando alguma coisa. A gente não tem essa sensação sempre. Acontece uma vez ou outra. Então, a religião, ela nos dá essa satisfação. Eu me sinto realizado como um bandista, fazendo trabalho, ali com as pessoas que precisam de uma orientação. Então, as entidades de Umbanda estão sempre ali prestes a ajudar. A gente faz trabalho de desobsessão, fazemos vários tipos de limpeza energética, trabalhamos muito com energia, e a Umbanda é um portal aberto para o universo, onde qualquer ser pode, entrar dentro da hierarquia de Umbanda e trabalhar anonimamente na figura, nas posturas que a Umbanda tem, de preto velho, de caboclo, de criança, dos guardiões, Exus e Pombogiras, dos ciganos, dos malandros, dos baianos, dos boiadeiros. Entende? Isso aí não são espíritos que estão perdidos, são falanges trabalhadores de espíritos, são falanges organizadas que fazem um trabalho específico. Então eu me sinto muito gratificado dentro desse trabalho e vou continuar, embora aí muitos falam, isso é baixo, o espiritismo, isso aí só tem espíritos ignorantes, Nossa, ignorante é a pessoa, que não vai lá, não se mistura para conhecer, porque você só conhece alguma coisa quando você se mistura com essa coisa, participa, e aí você pode fazer uma análise melhor. Falei muito, Umbanda? E não falei da projeção consciencial. Mas acho que eu comecei a falar de Umbanda, tá bom. Aqui a gente estava nas perguntas, Estávamos nas perguntas. O que acontece? A projeção consciencial. Entenderam, Projeção consciencial acontece devido à descoincidência. E a descoincidência dos corpos acontece porque é necessário que a gente se abasteça de energia, se alimente de energia. E quando se produz a projeção consciencial? A qualquer hora, em qualquer condição meteorológica. O fator tempo e a meteorologia não influem necessária e diretamente sobre a produção da projeção consciencial. Agora, por que se produz a projeção? Pela própria natureza íntima da fisiologia e da parafisiologia, normais dos veículos da consciência, dos corpos, quando esta temporariamente muda de estado consciencial. Acontece por isso, porque existe uma mudança da consciência que sai do corpo físico e é transportada para o corpo extrafísico. Como se produz a projeção consciencial? A projeção consciencial se produz através da aceleração das frequências vibratórias ou energéticas dos corpos. O estado vibracional. A partir do momento que existe uma aceleração dessas partículas energéticas, elas vibram tão rapidamente que atinge uma frequência, uma ressonância que faz com que haja a soltura, a separação dos corpos. Agora, para que se produz a projeção consciencial? Ora, visando inúmeros objetivos ou variadas utilidades, conforme a projeção consciencial seja produzida voluntária ou involuntariamente. Então, precisamos ter uma agenda, nós chamamos de agenda extrafísica. Você coloca ali os pontos que você quer fazer, realizar, atingir, suas metas, seus objetivos.
quando você sair do corpo, estiver lúcido. Por quê? Se você sai do corpo, repentinamente, mas de forma espontânea, pum, deu uma dormidinha à tarde, se viu fora do corpo. E agora, o que eu vou fazer? A maioria pensa assim, vou sair voando por aí, quer tirar férias extrafísicas. Porque não tem uma programação, uma agenda. Então coloca ali uns 5 pontos ali que você pretende fazer, pesquisar, sabe? Se aproximar do seu corpo, dar um alto abraço, sabe? Você visualizar o seu corpo, o seu rosto, né? E você vai ver que fora do corpo, o nosso corpo ele fica ali meio sem vida, né? A boca aberta, babando. Mas mesmo assim, você vai lá, olha para o seu corpo, vai ter um sentimento de gratidão por aquela ferramenta, né? Aquela massa biológica, instrumento que nós usamos para atuar no corpo físico. Vai lá, dá um abraço no seu corpo e você vai se interiorizar, vai acordar ali se sentindo muito bem. Uma terapia, uma autoterapia. É um dos objetivos que você pode colocar. Você pode colocar, visitar uma pessoa, uma pessoa que tem bastante afinidade, né? A namorada, a esposa, a noiva, irmão, um parente, ou alguém muito distante que você está com saudade. Você coloca ali na agenda também, atrair a pessoa tal, X, né? Você fora do corpo, você mentaliza, chama o nome da pessoa, mentaliza ela, tenta lembrar da sensação de que é estar com essa pessoa. Você vai encontrar com ela, vai se encontrar com ela. Estudar o psicossoma, sabe? Estudar a cor do psicossoma, as energias que saem das mãos, o peso do psicossoma. Você dá uns leves saltos, você vê que ele tem um certo peso. Existe uma atração gravitacional. Você der um impulso muito forte, você vai subir. Mas se você der um impulso fraco, ele vai subir até certo limite e depois começa a descer. Você vai meio que pousando no chão levemente. Isso demonstra que existe uma atração gravitacional. O psicossoma tem um certo peso. E várias coisas que você pode colocar. Conversar com o seu mentor, talvez você não veja o seu mentor. Ele pode estar numa dimensão mais sutil, mas você pode ouvi-lo. Você pode, talvez, ter algum sinal de que ele está ali com você. Ele pode materializar algum objeto, algo que faça você identificar que está conversando com ele, que está sendo orientado por ele. São inúmeras coisas. Bom, gente, é isso aí. Essas são bases da projeciologia. Me desculpe porque eu não estudei, não preparei a aula. Normalmente eu gosto de preparar a aula, sabe, com vários detalhes. Não gosto de pegar o livro e ir lendo o livro. Isso aí deixa a gente um pouco perdido. Você vê aí que em algumas passagens aí eu fiquei perdido, não consegui concatenar bem as ideias. Mas na próxima, tá, eu garanto que eu vou melhorar. Vou deixar de ser preguiçoso. Vou elaborar um plano de aula direitinho, com as ideias encadeadas, que a gente possa ter mais dinâmica. Até a próxima, gente. Valeu. A próxima, nós vamos entrar em fenômenos da projeciologia.